E assim, só que como eu não gosto muito de falar de coisa muito fácil assim, e como eu gosto de refletir um pouco sobre o filosófico assim, esses dias eu estava parando para pensar, cara, sobre liberdade. E eu comecei a pensar se existia alguma diferença entre a pessoa ser liberta e ela ser livre. Eu pensei, pô, será que tem diferença? Pensei, pô, um jeito fácil de entender isso é procurar um exemplo, né? E eu fui atrás de um exemplo. Pensei, pô, será que existe alguém que foi colocado em liberdade, mas não se tornou livre, ou que era livre, mas não foi liberto? E aí nessa noia, assim, de pô, liberdade, liberto, ser livre, não ser, cara, eu fui pensar lá na escravidão. Claro, teve em vários países, mas eu parei no Brasil, né? Eu parei para pensar no Brasil. Pô, nós tínhamos aqui os negros, né, que foram escravizados. Então o que aconteceu? A escravidão foi imposta para eles, não foi uma escolha. Ninguém chamou os negros ou trouxe os negros nos navios negreiros e convidou eles. Pô, tem uma proposta para ti, o que tu acha de ser escravo? O que tu acha de pô, ir lá para o Brasil, terra massa, né, se tornar escravo, né, e aí lá tu vai passar fome muitas vezes, vai apanhar, vai tomar chicotada, né, vai trabalhar e não vai ganhar nada, vai morrer e tu não sabe nem para onde tu vai porque tu não crê em nada, né, e essa vai ser a tua vida. O que tu acha? Pô, não houve isso. A escravidão ela foi imposta e eles se tornaram impotentes, os negros que foram trazidos para cá como escravos, né? E essa era a vida deles, a vida rotineira. Eles tinham o alimento para que eles não morressem de fome, né? Para que eles pudessem fazer o trabalho que os seus senhores queriam que eles fizessem, e eles dormiam o básico, porque eles tinham o básico do básico do básico para não morrerem e servirem aos seus senhores. E eles viveram nessa condição por muitos anos, né? Nós que já estudamos, né, no colégio isso, lembramos lá da história da escravidão, todo o sofrimento que os negros passaram. Até que, em 13 de maio de 1888, aparece Princesa Isabel, né, e assina a Lei Áurea. Que coisa linda, né? Ela foi lá, assinou, a partir de agora os negros não são mais escravos, né, estão libertos, né, e a partir de agora podem ser livres. Olha que legal, né? Ela foi lá, caneteou, e os escravos que no dia anterior, tipo na sexta, hoje sendo sábado, estavam lá tomando chibatada, trabalhando 16 horas por dia, comendo lavagem, sendo tratado igual lixo, né? Pô, agora são livres. Olha que massa! No sábado hoje puderam ir andar de long e fazer o que eles queriam. Pô, muito legal, né? Na teoria é muito legal, porque na real não foi isso que aconteceu, porque ela assinou a Lei Áurea e ela os libertou. Ela os colocou em liberdade, né? Ela promoveu através dessa assinatura a liberdade para aqueles negros, para aqueles escravos. Só que tem um detalhe: a vida que eles ganharam depois de ser libertos não foi uma vida livre. Por quê? Porque antes eles trabalhavam e, cara, eles não tinham remuneração, eles não ganhavam nada, ou seja, os empregadores não tinham gasto com salário, né? Nenhum escravo tinha olerite, nenhum escravo fim do mês tinha INSS. Sabe, eles não tinham nada, eles eram tratados igual lixo, como se fossem máquinas, né? Robôs que a hora que não dá mais descarta, enterra e foi pro saco, né? Então, de repente, a vida livre que eles teriam, a vida que eles ganharam porque foram postos em liberdade, não é tão livre assim, porque agora eles podem trabalhar e receber o seu salário. Mas quem vai querer pagar o salário deles, se antes eles tinham eles trabalhando e não precisavam pagar nada? Então a gente entrou aí numa balança. O que aconteceu? Os empregadores, né, os senhores lá das fazendas, senhores do engenho, aqueles que tinham os escravos, eles precisavam de gente para trabalhar. Afinal, eles eram os brancos, eram a elite, eram a nobreza, e não iriam, né, para a fazenda, colher, para o trabalho duro, né? Eles tinham os escravos para isso, né? Só que agora eles perdem os escravos, porque a Lei Áurea acaba com a escravidão no Brasil, na teoria. Então eles começam a precisar de empregados, eles teriam que contratar e pagar por esses empregados. Do outro lado da balança, a gente tem escravos, que antes trabalhavam porque eram obrigados, né, não tinham salário, e que agora tem uma nova chance. Agora eu posso trabalhar e ganhar a minha remuneração. Só que quem é que vai contratá-lo? Os únicos que poderiam contratar eram aqueles que já os tinham como donos, de quem eles eram propriedade. Eles eram propriedades e agora eles vão se tornar funcionários. Ou seja, eles estão sujeitos a todas as condições trabalhistas que esses senhores oferecerem a ele. Então, se o senhor do engenho entender que agora ele não é mais escravo, mas que ele vai pagar simplesmente a mesma comida que ele tinha antes e um lugar para dormir, o que os escravos, os ex-escravos, né, os negros libertos vão fazer? Eles são obrigados a aceitar, eles não têm escolha. Ou seja, eles estão na verdade presos à rotina e a tudo aquilo que eles já tinham antes. Eles não são livres, eles foram postos em liberdade da sua escravidão, mas a sua vida não se tornou livre.
por causa dessa libertação que foi feita. Dá para entender? Né? Eles perderam o crachazinho, né, de escravo e ganharam o crachazinho, né, de assalariado. Só que o salário é pago por quem era dono deles, ou seja, é pago do jeito que quiser. Eles podem continuar sendo tratados mal como eram e não são livres. Foram libertos por uma assinatura, foram libertos por um cheque, uma nota promissória, mas não são livres. Eles não são livres, não foram livres. E se nós pararmos para analisar, em muitos lugares do Brasil, os negros ainda não são livres como deveriam ser, né? Eles ainda não são tratados como poderiam. É por isso que nós temos tantas campanhas contra o racismo, né? É por isso que nós temos tantas políticas para tentar ajudar e tirar aí o prejuízo que eles sofreram naqueles tempos, né? É por isso que nós temos esses programas de incentivo, entidades como a FIFA, que a campanha da Copa foi diga não ao racismo. Então isso quer dizer que isso ainda é real. Eles foram libertos, mas 1980, 126 anos depois da Lei Áurea estar assinada, eles ainda não são livres. E o que é que isso tem a ver com a palavra de Deus, né? Tem a ver que nós somos esses escravos, muitas vezes, porque nós achamos que Jesus veio à terra, morreu numa cruz, tadinho, tomou chibatada, pregaram o homem, botaram uma lança, coroa de espinho, fizeram um escambau com o homem. Antes disso teve uma vida péssima, como diz o Felipe, né, falou no último Porta da Frente, só perrengue, né, foi traído, foi negado, só tinha 12 cabeças com ele, ainda falhando com ele, né? Então nós achamos que esse cara veio até aqui, nos libertou, nos colocou em liberdade, mas parece que nós não entendemos que o pôr em liberdade que ele quis fazer para a gente é diferente do pôr em liberdade que a princesa Isabel fez. Porque ela tinha o poder de fazer o quê? De ir lá e dizer, a partir de agora vocês estão libertos. Foi isso que Jesus fez. Ele foi até a cruz e disse, a partir de agora vocês estão libertos. Eu morri, eu tomei a culpa de vocês, eu peguei para mim a culpa que vocês tinham, né? Todos os pecados que eu e você cometemos, e não é em todo, não, os pecados que nós cometemos hoje, que nós cometemos ontem, aquele erro. Eu sempre brinco no GP daqui, quando eu falo assim, ó, pecado, na cabeça de cada um de nós vem alguma coisa. Nós sabemos onde, como diz Davi no Salmo 51, o nosso pecado está bem diante de nós, e assim é conosco, né? Isso é ovelha boa, e assim o nosso pecado está dentro de nós. Só que aí nós pensamos o seguinte, pô, se eu fui liberto e eu ainda vivo preso nesse pecado, é porque eu não sou verdadeiramente livre. Só que o segredo da coisa toda é que nós não entendemos que a cruz de Cristo, ela tem um poder a mais do que a caneta de princesa Isabel. Ela pôde ir lá e dizer, vocês estão libertos, mas ela não tinha poder para fazer com que os empregadores e toda a sociedade branca como um todo os tratasse como eles mereceriam. Ela não tinha esse poder, ela só podia canetear, vocês estão libertos. Com Jesus é diferente, ele tinha o poder da caneta, que no caso foi usado em cruz, só que ele também tem o poder de fazer com que tudo aquilo que cerca e que causa a escravidão, aqueles escravos que somos nós, ou seja, tudo aquilo que nos aprisiona e que nos escraviza, ele tem também o poder de mudar, o poder de, disso, de nos dominar, né? Princesa Isabel não pôde chegar para o dono da terra e dizer, a partir de agora você vai registrar a carteira dele, até porque isso nem existia, a partir de agora você vai ter que pagar um salário digno, cesta básica, plano de saúde, a partir de agora é assim. Ela não pôde fazer isso. Isso veio 70 anos depois com Getúlio Vargas. Mas Jesus teve o poder na cruz e segue tendo esse poder todos os dias de dizer para o pecado, o negócio é o seguinte, agora eu já libertei, agora a culpa que era dele não é mais, agora a culpa é minha, e agora tu não mexe mais, a partir de agora não tem mais culpa, a partir de agora não tem mais condenação, porque eu peguei para mim e tu não mexe mais com esse. Ele tem esse poder, e é esse poder que muitas vezes nós temos deixado de lado, e temos insistido em viver libertos, porque fomos libertos pela cruz, cremos nisso, mas nós insistimos em ser libertos e não viver livres. E aí foi pensando nesse texto todo que eu falei, pô, Senhor, tem que ter alguma explicação para esse negócio, porque, pô, Jesus não veio, cara, para nos transformar em escravos colocados em liberdade, né? João 8,36, ele veio para nos libertar e verdadeiramente sermos livres, né? Então tem que ter uma explicação. E aí eu fui para Hebreus. Se você quiser abrir comigo lá em Hebreus capítulo 2, e a partir do verso 14, vai dizer assim, ó, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, que é de Cristo, também ele participou das mesmas coisas, Jesus,
também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte dele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Isso quer dizer o seguinte: ele não veio para nós aqui como um anjo, algo que nós não entendemos. Ele veio como uma pessoa da descendência de Abraão, que nós conhecemos. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, que somos nós, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Eu li aqui para expiar os pecados do povo. Falei, Jesus veio fazer o quê? Um Big Brother Gospel, né? Veio analisar os nossos pecados. E ainda que falei, traduzir errado a Bíblia, porque escreveram com X aqui o expiar, né? Crítica nível 1000, né? Aí eu falei, talvez eu que seja o burro da história. Aí eu peguei o dicionário, fui lá e vi que expiar com X significa aniquilar, derrubar, tirar o poder, acabar com tudo. Então Jesus veio para isso, não é para espiar, ficar olhando, pecou, Zé Mané. Não, ele veio para tirar os nossos pecados, né? Para aniquilar tudo isso e tirar o poder que tudo isso tinha sobre nós. E eu gosto muito do verso 15, porque o verso 15 diz assim, e livrasse todos os que, com medo da morte. Essa morte aqui não é medo de ser atropelado, né? Vou sair aqui meio que medo de que venha um cara e corte minha cabeça. É com medo daquela morte eterna, sabe? O medo da condenação, o medo de os nossos pecados nos levarem ao inferno, o medo de a gente queimar o resto da vida. Esse medo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. É aqui que ele me convenceu de que essa minha teoria de libertação e liberdade e ser livre estava certa. Por quê? Porque ele diz assim, Jesus veio sim para nos dar vida e vida em abundância, para nos salvar, para tirar os nossos pecados, mas veio também para livrar todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Vamos traduzir? Ele veio aqui para que os pecados fossem perdoados, ou seja, hoje eu, Guilherme, pelo sangue de Jesus fui perdoado de tudo aquilo que eu já fiz, né? E provavelmente daqui 12 horas, sendo otimista, eu terei que pedir perdão de novo, porque já terei pecado novamente, sendo bem otimista, falando em 12 horas, porque geralmente é bem menos que isso. E amanhã eu terei que pedir perdão de novo, e depois de amanhã de novo. Só que todos esses pecados estão perdoados. Foi para isso que ele veio, né? Foi para isso que ele veio. Só que tem um detalhe: eu posso muito bem ser liberto do pecado. Agora eu sou liberto, pequei, mas o Senhor me libertou. Só que é possível ser liberto do pecado e não ser livre. Como? Vivendo dia após dia assim, o Senhor me libertou, mas amanhã eu vou pecar de novo, eu estou cometendo o mesmo erro direto, não sou digno de buscar o Senhor. O Bahrein conhece bem essa conversa, a gente fala muito sobre isso, né? Estou aqui tentando ler a palavra todos os dias, reloginho da oração, da disciplina, para não falhar e dar certo, e orar todos os dias, e fiz lá o meu playlist com música penteca, para chegar mais perto e tal, e ser bem crente, né? Mas Senhor, pequei de novo, e agora como é que eu vou ouvir Ludmilla Ferber sujo desse jeito? Não dá certo. Aí os caras me disseram, não, que daí quando eu estou assim eu vou dormir. Não faz isso, bicho, não faz isso, tá se sentindo mal, tá se sentindo pecador, aí abandona o barco e vai dormir. Senhor, amanhã a gente conversa. Amanhã a gente conversa, porque daí já vai ter, eu pequei às 9, como eu vou acordar às 7h30 e vou para aula, eu só vou poder orar às 13. Então, aí já passou 16 horas, já vai estar mais tranquilo. E aí o Theo, uma semana depois, veio e falou bem aquele negócio, que 5 minutos depois, ou 5 dias depois, quem perde o tempo é tu. Para ele é atemporal, cara, é aquela coisa do perdão ininterrupto, sabe? Eu pequei, instantaneamente esse arrependimento vem ao meu coração, o perdão vem acoplado e eu estou liberto novamente, porque ele fez isso. O detalhe é que se nós não vivemos livres dessa condenação, livres dessa culpa, e livres principalmente desse medo, que a gente vai chegar ali, nós não estamos vivendo em plenitude aquilo que Jesus veio fazer. Sabe, cara, é interessante assim, por exemplo, o Evandro é um cara que eu gosto pra caramba, gosto do Evandro, sou amigo do Evandro, e se o Evandro fosse Jesus, né, fosse o cara que morreu na cruz, sofreu pra caramba, foi o Evandro, cara, meu amigo, tá aqui comigo no esconderijo, cara, é o cara que vai no Getúlio e espera 1h30, o lanche fica pronto comigo, cara, sabe, é o Evandro, cara. Às vezes eu fico com medo, sabia, que se fosse o Evandro eu valorizaria mais do que tendo sido Jesus, porque às vezes a gente pensa em Jesus, a gente não sabe como é que ele foi,
fisicamente, não andamos junto com Ele, lado a lado, e às vezes a gente vai deixando isso passar. E como que a gente deixa isso passar? Vivendo dia após dia assim, pô Senhor, eu podia ser melhor, mas pô, não estou dando conta. Pô Senhor, eu podia, olha só a tua palavra, eu podia lê-la, podia achar uma versão mais fácil que essa que eu trouxe, eu podia fazer isso. Mas Senhor, eu sei que eu estou pecando, eu estou em pecado, eu estou sujo, e se eu te pedir perdão eu vou pecar de novo. Então, né? E a gente fica nessa culpa. A culpa do presente, eu não estou nem falando do passado, nem de futuro, estou falando de presente. A gente vive nessa culpa de pecado, porque todos os dias pecamos, e entramos na noia de que agora não podemos nos achegar a Jesus, porque pecamos. Não funciona. E eu descobri na prática que não funciona, e foi muito legal. Porque outras vezes que eu ministrei a palavra, né, eu passei uma semana, cara, li 16 vezes a Bíblia, eu acho, na semana, eu orei 12 horas, cheguei aqui, é hoje, vim pronto, né, vim no fogo, o Senhor me permitiu que eu buscasse, eu cheguei para o Senhor, aqui está o que eu tenho para te oferecer, estou pronto para ministrar a tua palavra. E foi uma derrota, não foi nada demais, foi palha no final. Ô Gui, que legal, até a próxima, e nunca mais, né? E aí nos dias, né, e eu nunca me esqueço, no domingo de manhã que eu preguei aqui, faz, sei lá, meio ano, né, uma das vezes, cara, naquela noite antes, eu estava todo noiado, assim, sabe, estava preocupado com um monte de coisa, com um monte de problema, dormi sem orar, sem ler a Bíblia, sem preparar a palavra para o domingo de manhã, porque eu falei, Senhor, eu não vou pregar, vou ligar para o Tião e vou dizer que eu não vou pregar, porque não é para mim esse negócio aí, não estou bem, não estou santo, não vou pregar, né? E falei, então eu também vou dormir, né? Fiz a mesma coisa que os caras, vou dormir, fui dormir, tinha feito umas coisas que tinha me incomodado, errado, falei, Senhor, não estou pronto, amanhã eu ligo para o pastor Sebastião, o cidadão é bom, ele arranja uma palavra ali, e prega, e fica tudo certo. E aí eu acordei de manhã, né, era 8 horas, eu acho, o culto era 9h30, e eu falei, meu Deus, cara, eu vou ser muito fraco e sem ideal se eu ligar para o pastor e dizer assim, não vou pregar não. Por que não? Eu falei, não, porque eu sou um derrotado. Não aceitava isso de mim, orgulhoso, sabe? Eu falei, não aceito, Senhor, eu vou para a igreja, eu não tenho palavra. Pequei ontem, não me sinto arrependido, não me sinto perdoado, já me arrependi, mas eu não sinto que tu me perdoes porque foi de novo o mesmo pecado, mas eu vou lá e vamos ver no que dá. Cara, eu cheguei aqui, era 9 horas, o culto começava às 9h30, né? E ainda por cima eu tinha que ajudar a arrumar o culto, então não dava para orar, não dava para tentar fazer Senhor, vamos lá, dá um jeitinho aí para eu não ficar por baixo, né? Não dava tempo, né? Aí o Lucas Passo veio comigo, era 9h30, começou o louvor, falei, Senhor, né, não é querer pressionar, mas é que ou é agora ou não é mais, né? Porque se não for agora, a casa caiu. E aí durante o louvor, eu me ajoelhei, me sentindo o pior dos homens, né? Orei a Deus e falei, Senhor, eu preciso entender que não é por eu estar me sentindo bem ou mal que tu me usará e que tu trará a tua palavra. Sabe, Senhor, eu já estive bem, e tu fez, e também teve dia que não fez, e hoje eu estou mal, então eu acredito que tu podes fazer bem ou mal, porque tu não precisas que eu esteja bem, sabe, tu não precisas que eu esteja bem, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que buscar, eu tenho que me entregar a ti. Só que, Senhor, eu continuo sendo falho, mas eu não vou permitir que as minhas falhas me tirem de perto de ti e de fazer o que eu gosto, de levar a tua palavra, porque tu não precisa que eu esteja bem. Simples assim. E aí naquele momento eu orei a Deus, era 9h17 já, eu acho, né? 9h47, depois o louvor, começava às 10 a palavra. E aí eu orei e o Senhor ministrou na minha vida, e eu lembrei de uma palavra que eu tinha preparado uns tempos atrás, e Ele disse, é essa mesmo. E cara, eu vim aqui, preguei aquela palavra, né? E aí foi muito interessante, porque foi ali que eu entendi Hebreus 2,15. Sabe, que não é pelo que nós fazemos que nós chegamos perto de Deus, mas pelo que Ele faz. Eu estava me sentindo o pior de todos, a minha vontade era de vir aqui chorar, dizer assim, meus amigos, orem por mim. E eu vim aqui e preguei, e cara, todas as vezes que eu vim bem e preguei, a pessoa dizia, e aí, que legal, no final, boa noite. E naquela manhã eu saí, e cara, veio meia igreja falar comigo, cara, Deus está te usando, tu deve estar buscando muito, que coisa linda. E eu olhava assim, sabe de nada, inocente, tu não sabe de nada mesmo, zero, assim. E aí eu dizia, tá, Jesus, e agora? Eu sou o que? Isso me faz um hipócrita? Né? Ele dizia, só vai te fazer um hipócrita se tu sair por aí dizendo que tu é o melhor, que tu tá bem. E aí, cara, depois disso, dizer que eu sou um derrotado foi muito legal, né? Porque, pô, não, Guilherme, tu é bom crente, sempre fiel, sempre distante do pecado. Não, como não? Não sou, eu tento, mas daí quando eu não dou conta, Ele resolve, sabe? E foi ali que eu entendi. É isso que a gente tem que entender,
Entender que Jesus não quer, o Senhor não quer que a gente faça as coisas para Ele nos dias que a gente está bem, se sentindo crente. Sabe, entender que nós não precisamos achar que orar e dizer: Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, é só para o dia que a gente passou 2 dias sem pecar. Sabe, entender que se tu pecou às 9h30, Ele está pronto para perdoar às 9h31. Não precisa esperar até o culto do sábado. Não precisa esperar para apertar a mão do irmão na ceia e dizer: ô, deixa tudo certo aquele negócio lá. Não precisa. Gui, mas é um pecado insistente, repetitivo. Ele disse para Pedro que seria quantas vezes? Ele disse. Pedro perguntou se ia ser 7. Não é 7. É uma penca de vezes a mais que isso. Então, se de nós, que somos uns palhas e uns podres, é 70 vezes 7, imagina dele, que sabe que tem esse perdão insistente, essa coisa que nos ensina a cada dia. E isso foi o presente. E aí sobrou o passado e o futuro, porque nós, e muitos de nós, e muita gente vem falar com a gente sobre a culpa pelo passado. Não, Gui, hoje eu estou firme, hoje eu sou de Deus, né? Hoje eu leio na Almeida Revista e Corrigida, né? Hoje está tudo bem, né? Mas Gui, cara, eu não consigo esquecer o que eu fiz com aquela pessoa lá, cara, 2 anos atrás. Cara, aquela culpa não sai de mim, eu não consigo, né? Não consigo perdoar, ou não consigo ser perdoado, né, Gui? E aí eu vivo assim mesmo. Cara, a gente está negando o sacrifício do mesmo jeito, sabe, se prendendo às coisas que foram, e não entendendo que a gente pode parar a hora que quiser com essa autocondenação, sabe? E aí a gente, nessa loucura de ficar preso no presente e no passado, a gente vai se tornando escravos alforriados. Lembra da história? O escravo alforriado ganhou a carta, está liberto, mas não é livre. E cara, a gente insiste em viver isso. E aí eu falei para Deus: tá, então o negócio é o seguinte, eu não quero mais viver assim, porque eu sou um desses escravos alforriados. Senhor, eu não quero viver assim não. Eu quero entender que se eu pecar, eu preciso me arrepender, preciso te pedir perdão. Mas eu quero, Senhor, também que Tu me mostres e me humilhes, sabe? E me constranja ao ponto de eu entender que, pô, eu peguei uma coisa hoje, a mesma amanhã, a mesma depois de amanhã, mas eu quero que Tu me dê a certeza de que Tu estás preparado para me perdoar mais uma vez. Como o Neto falou: tá bom, eu perdoo de novo. Me ensine isso. Como é que eu vou entender isso? Porque não faz sentido. Senhor, não faz o menor sentido. E isso acaba me dando medo. Porque, pô, se eu estou insistindo num pecado, pô, isso aí daqui a pouco é uma iniquidade que eu não consigo mais largar, estou pecando e as pessoas me veem na igreja, mas na verdade eu vivo uma vida dupla. Senhor, o que te leva a querer que eu viva de forma real e livre? Eu tenho medo, Senhor. Eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de um dia Tu voltares e eu achar que eu estava pronto para ir e na verdade eu não estava, e medo de as minhas culpas nunca mais me largarem, e talvez eu até ir para o céu, mas que enquanto eu viver aqui eu viva preocupado. Senhor, como é que eu faço? 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18, ele diz assim, para o meu medo: ô Zé Mané, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Bicho, quando eu descobri, porque assim, pô, o cara falava João, eu só lembrava do evangelho, né? O evangelho mais doido, o evangelho que só tem, né, coisa que só João ouviu, o lance lá do João 3,16, que tem o versículo áureo que só João ouviu na conversa secreta de Nicodemos. Né? Pô, mas a primeira epístola de João, cara, olha, putz, às vezes só porque tem meia dúzia de capítulos e nem isso, às vezes o cara não lê, entende? E quando eu parei, e não foi agora, faz uns dias, né, e eu li isso aqui, cara, eu me envergonhei plenamente. E aí eu volto para o exemplo, para ficar mais claro para a gente. Digamos que fosse o Evandro, né? Pô, o Evandro veio aqui, tomou na cara, cuspiram nele, pegaram a lança e enfiaram cruz de espinho na careca. E cara, eu tenho certeza que se eu tivesse visto, eu teria valorizado. Então o que me falta é fé de entender que foi isso que fizeram com o homem que eu tanto amo. O que me falta é fé de acreditar que esse Jesus que a gente tanto serve, tanto vive, tanto ama, que Ele é real.
sabe, que eu posso estar aqui no esconderijo cuidando da toca, na porta, tocando baixo, tocando guitarra, sendo pastor, sendo roteiro, sendo som, sendo um monte de coisa, mas eu preciso entender que se nós estamos todos aqui hoje, e Ele não nos permitiu estar em lugares errados, em lugares que nos levariam a maus caminhos, se nós estamos aqui hoje, é porque Ele teve a vontade de tirar de nós todo o medo que nos aprisionava e que nos levava a ser escravos alforriados, e nos deu a oportunidade de, pelo amor dEle, sermos livres. Essa é a pegada, sabe? E quando eu saquei essa, eu pirei. Falei, pô, Senhor, é esse negócio aí, né? E aí eu falei para ele, só que o negócio é o seguinte, eu achei muito lindo o que o Senhor me mostrou. Massa, agora eu sou livre pelo amor, né? Eu não sou só liberto do pecado, eu também sou livre de uma vida de condenação, né? Do pecado nós somos libertos, de uma vida de autocondenação e de culpa nós somos livres. Nós não precisamos disso, porque se nós somos presos, não mais pelo pecado, não, mas eu não peco mais, agora eu estou de boa. Só que aí tu é preso pelo que tu já fez, tu continua preso, e o preso continua escravo, e o escravo não é livre. Se nós somos libertos pelo pecado e livres da condenação, nós estamos começando a pegar a vibe de para que é que o homem veio e apanhou. Sabe, essa é a pegada. É entender que ele veio sim para nos libertar dos pecados, e essa libertação nos levar para o céu, mas que Ele veio também para que nós sejamos livres e para que a gente viva de verdade. Pô, a palavra diz que nós viemos, que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Cara, e vida em abundância não é simplesmente ler a Bíblia e dizer, pô, Senhor, já li aqui os 2 capítulos do dia, já orei 5 minutos, está tudo certo. Cara, é vida em abundância de pegar essa palavra e se deleitar lendo. É vida em abundância de puxar a cadeira e entender que isso é para o reino. É vida em abundância de pôr lá no grupo de teatro, eu ser relevante o bastante e mostrando que, pô, é pelo amor de Jesus que eu estou aqui. Cara, como tu é bom. Não, cara, não sou bom, eu sou derrotado igual aquele pregador que prepara a palavra durante o louvor. Sabe, eu sou igual ele, sou péssimo, mas pelo amor de Deus que me tirou o medo e que me livrou de ficar noiado com o que eu já fiz e com o que eu ainda vou fazer, é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu cheguei aqui. É por isso que eu estou aqui tocando meu instrumento. Porque, pô, se eu tivesse que estar aqui pelos meus próprios méritos e pelos meus próprios meios, eu estaria largado num canto aí e não tocava nem cachorro para a rua. É mais ou menos essa a pegada, sabe? E isso me levou a talvez uma das descobertas que mais mudou a minha vida. Isso já faz tempo. Quando lá atrás, alguns anos, eu entendi que não é e que eu só vinha conseguir comprovar naquele dia que eu vim aqui pregar todo esculhambado no domingo de manhã, que eu entendi que não é pela minha disciplina com as coisas de Deus, que não é pela minha santidade, né? Não é pela minha santidade, sabe? Não é pela minha dança ridícula, não é pelos meus pulos, não é pelos meus gritos, não é porque eu edito vídeo, não é porque eu toco baixo, não é porque eu canto e treme tudo. Cara, não é por nada disso que eu chego a Deus, porque se eu parar de fazer tudo isso, para Ele dá mesmo nessa parte. E aí eu entendi, Senhor, se eu não tivesse nenhuma das minhas habilidades, nenhum dos meus talentos, que já não é grande coisa, e já não conseguisse fazer nem um pouco o que eu já faço para Ti, eu ainda teria chance de ser próximo a Ti, de ser livre de verdade, sabe, não ficar preso em nada. Ele disse, tu teria e tu tem mesmo tendo os teus trabalhos e as tuas atividades, porque não é o que tu faz que me traz para perto de mim, é a minha graça, porque se não fosse por ela, tu não teria chance nenhuma. Cara, ali eu ganhei na loteca, ali eu achei o bilhete premiado, sabe, porque as minhas obras, elas começaram a ser obras que eu faço por amor, pelo que Ele já fez, e não precisam ser obras para fazer o que Ele já fez, sabe, eu já não faço obras, eu já não leio a Bíblia, eu já não oro para ganhar a salvação, eu oro porque ganhei a salvação. Eu venho aqui para o esconderijo cedo, arrumar cadeira, não é para ganhar a salvação, ganhar uma pedrinha na coroa, eu venho porque eu já ganhei, e isso me alegra de tal forma, isso tira os meus medos de tal forma, isso acaba com as minhas culpas de tal forma, que eu fico tão alegre, que eu consigo entender o amor dele, e eu faço por isso, e não para isso, porque isso eu já ganhei de graça na cruz. Cara, e ali as coisas mudaram. E para terminar essa palavra, eu fui aí sim, né, para João, de verdade, como eu gosto muito de entender, Senhor, a princesa Isabel assinou o esquema lá, só que os caras não ficaram livres não. Como é que eu vou ter certeza de que eu vou ser verdadeiramente livre? Quero ver se a tua palavra me diz isso, que ele bem Zé Ruela. Aí eu peguei o pesquisador da Bíblia ali e botei, verdadeiramente sereis livres. Eu sabia que tinha em algum canto esse negócio, né?
E aí ele me mostrou lá em João 8,36, que ele diz assim, ó, super conhecido: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis mais livres. E aí parecia eu sentado no sofá de casa, tomando um Toddy, né? E ele sentado na banqueta, com um café quente e tocando um blues no fundo, e ele me dizendo assim: show, se tu parar de querer ser livre porque tu lê a Bíblia e ora, aí eu te torno livre, tu vira livre de verdade. Show, se tu tentar parar de fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com nada, aí eu te torno livre. Bicho, se tu entender, cara, que eu já vim, já morri, já sofri, já te transformei, tu era um caco e hoje tu é melhorzinho, tu ainda vai ser bem melhor. Se tu entender que eu fiz isso tudo, não porque eu sabia que tu ia fazer alguma coisa de útil para mim, ou porque tu seria um grande leitor da Bíblia, que eu fiz porque eu quis, bicho, eu fiz porque eu te amo, cara. Toma esse teu Toddy, não me enche o saco, sabe? Toma teu Toddy, porque a hora que tu estiver cansado do Toddy, tu vai aprender a tomar café, daí eu te dou uma coisa mais quente, mas por enquanto toma teu Toddy aí, porque tu ainda é um vacilão, né? E aí eu sou chamado de vacilão e meto um baita do sorriso no rosto. Pô, meu pai me chamou de vacilão, mas ainda quer que eu tome o Toddy, né? Ainda quer me dar o café. Ele sabe que não é agora, mas ele vai me dar o café. Eu vou ficar aqui tomando meu Toddy para não parar de beber, sabe? Eu não estou pronto para tomar café. Tem tanta coisa que eu queria tomar, sabe? Esse café quentinho com meu pai, mas eu não estou pronto. Mas então eu não vou desistir, não, vou tomar o Toddy. Que loucura é essa? Foi para o Uruguai antes de vir pregar? Não, é porque essa é a pegada. Essa é a pegada. Senhor, eu não estou pronto para receber tudo que tu pode me dar. Eu não estou pronto para ser um grande ministro, eu não estou pronto para ser um grande pregador, não estou pronto para ser o líder dos líderes. Mas, Senhor, eu estou pronto para, se chamarem para pregar, eu vou lá e prego. Se me deixarem cuidar do roteiro ali, eu vou lá e cuido. Então deixa eu tomando meu Toddy, ou seja, deixa eu ir fazendo aquilo que eu dou conta agora, e cuida de mim, pela graça, vai, para que eu chegue mais longe, sabe, pela graça, para que eu consiga mais, pela graça, para que os meus pecados comecem a ir embora de uma vez, sabe, pela graça, para que um dia, quando eu tiver 60, como diz a música do Rosa de Sarão, eu possa olhar para os meus filhos e para os meus netos e dizer assim, ó, os pecados que vocês estão cometendo eu também cometia, mas a libertação que eu tive vocês também vão ter, sabe, esse é o meu sonho. E qual é o teu grande sonho para quando ficar velho? É dizer para os meus filhos e para os meus netos que eles podem ser tão livres quanto eu sou, dizer para eles que eles podem fazer por amor como eu faço, dizer para eles que Jesus morreu e sofreu porque Ele queria que eles fossem livres e não só libertos do pecado. Cara, como a gente é medíocre, achando que Jesus veio aqui só para que a gente não adulterasse mais, só para que a gente não, sei lá, não roubasse mais trimania dos outros, sabe, só para que a gente... Cara, como a gente é medíocre. Velho, Ele podia ter feito um mundo em 2D, preto e branco, sem som, sabe, Ele podia ter feito a gente sem uma mente complexa. Ele podia ter feito, 2D, né, cima e baixo, preto e branco, e aí agora vocês vivem. Cara, Ele fez a parada 3, 4, 200D, colorida, a nossa mente complexa, sabe, Ele fez a gente com a capacidade de desenvolver tecnologia, de pensar, de estudar, de aprender a tocar instrumentos, de cantar, sabe, de cuidar do som. Ele fez a coisa complexa de verdade, colorida, com sabor. Tu acha mesmo que Ele ia daí, esse mesmo Deus que criou essa parada toda, ia mandar Jesus aqui, simplesmente para fazer um bando de Zé das Couve, não pecar mais, e quando pecar ganhar um perdão? Mano, é muita mediocridade. É tratar Jesus como um desocupado, que veio para a terra fazer isso. Cara, Ele veio para muito mais. Velho, Ele veio para libertar a gente do pecado, lembra? A gente foi liberto, mas para também oferecer uma vida livre, sabe, livre de condenação, livre de culpa, que quando a gente deita a cabeça no travesseiro e o diabo quer dizer assim, ó, ei, tu tá vivendo com esse Deus aí, mas tu tá culpado, sabe, ter a liberdade de dizer assim, ó, vai embora, porque no nome de Jesus eu já fui liberto, já ganhei, já venci, tu perdeu, sabe, livre ao ponto de poder chegar no trabalho, na escola, ou em qualquer canto, e dizer assim, ó, cara, você pode conhecer o mesmo Jesus que eu, não, mas eu não, eu sou um palha, eu sou todo errado, eu pego geral, eu tomo todas, eu sou todo louco, não, mas... deixa eu te explicar, porque isso aí não é esse o problema, sabe, não é esse, fica frio, não, mas eu desse jeito podre, pode, porque eu também sou podre ainda, entendeu, e sou livre,
Eu sou liberto todo dia e me torno livre cada vez mais. É isso. É essa a pegada. É entender que Ele é gracioso e amoroso, muito mais do que um Deus cobrador. Muito mais que um Deus que quando tu deita a cabeça no travesseiro para dormir e nem deu tempo de orar, Ele é muito mais o Deus que diz assim, ó: tamo junto, amanhã tu ora, amanhã eu te espero, e enquanto isso eu fico sentado aqui na beira da cama, cuidando do teu sono. Ele é muito mais isso do que aquele que diz: não orastes de novo, filho meu. Cara, Ele é muito mais o cara que te empurra assim para a parede e diz: deixa eu ficar aqui do lado, põe a braço assim, ó: mas pai, eu já fiz isso com ele. Pai, hoje eu nem orei, eu nem tive tempo de ler a Bíblia, o que tu queres de mim? Dorme que eu durmo junto, eu fico aqui cuidando e te olhando a noite inteira, e aí amanhã tu acorda disposto, fica tranquilo, não vou te cobrar, e te dou uma chance de novo. Vambora? Tá, pai. Só que aí eu acordei, cara, eu tenho que chegar na empresa às 8 horas, eu acordei às 7h30, tomei café, tomei banho, pô, é 7h50, tenho que vazar louco, cara, e só vou ter intervalo meio-dia. Pô, já era, cara, ele disse que eu ia orar de manhã com ele, mas já vai ser meio-dia. Pai, correria, Senhor. Ah, corre lá, filho, mas eu vou junto, só me leva junto, mas nós estamos juntos, te espero meio-dia. Pô, mas daí meio-dia, cara, eu tive que pagar as contas no banco, velho, não deu tempo, cara. Tive que pagar as contas, bati o rango rapidinho, já é 1h30, tenho que voltar. Pai, ô filho, vamos trabalhar, fica frio. Ah, velho, Ele é muito mais o Deus que insiste, que enquanto a gente desiste, muitas vezes: Senhor, desisti de orar agora meio-dia porque não deu tempo, às 6 a gente se fala. Senhor, desisti de orar agora à noite porque eu estou cansado. Enquanto a gente desiste, Ele insiste: eu fico aqui contigo, eu fico aqui, mas eu quero um espaço na cama. Vai pro lado, vai pro lado, sabe, vai pro lado porque eu vou ficar, eu não vou embora. Mas pai, eu tô todo sujo e tu tá limpo, por que tu não vai embora? Porque eu não tô nem aí, eu sou o bril, eu sou o detergente, eu te limpo e fico junto, eu não vou embora. Mas pai, aquele mesmo pecado eu já cometo há tanto tempo. Oh filho, eu sei, mas essa tua veste que tu está me apresentando suja, eu deixo branca, e com uma mancha só, vermelha, do meu sangue. Só lembra dele, e entende que eu não estou te cobrando, eu estou te amando, e eu estou aqui para que junto comigo a gente viva junto. Eu estou aqui para ser teu Deus, mas também estou aqui para ser teu pai, e como diz em Hebreus, eu não me envergonho de agora ser o seu irmão. Velho, quando a gente entender essa parada, a gente vai ser livre de verdade. A gente vai entender que liberto pelo pecado a gente já foi, e agora está na hora de ser livre. Agora está na hora de dançar, de se alegrar, de viver, de botar para correr, e de entender que Ele está insistindo. Cada vez que tu desiste, diz: não, Senhor, eu vou diminuir o ritmo. Não vai não, vamos embora. Eu insisto, porque eu não desisto de te dar café. Hoje tu está no Todd, mas o café ainda vem. Velho, isso é ser livre, isso é ser cristão.